E hoje, irmão, eu quero como que dar uma sequência ao que nós começamos falando no domingo. Domingo nós falamos sobre esquecimento. Falamos quão sério é nós sermos esquecidos. Coisas da vida, já é muito sério a gente se esquecer, né? Às vezes data de aniversário do cônjuge, que pecado, né? Às vezes data de aniversário de casamento, ou às vezes um compromisso importante. Às vezes a gente tem um lapso de memória e acaba esquecendo. E o que nós meditamos no domingo foi o Salmo 103, versículo 1 e 2, ênfase para o 2, que está escrito: bendize a minha alma ao Senhor, e não esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, nosso tema principal foi esse, que a gente não seja esquecido, tanto os assuntos dessa vida, como principalmente esquecido dos benefícios do Senhor. Esquecido do quanto Ele é bom, talvez pelo momento que estamos vivendo, talvez pela circunstância que estamos passando. Irmão, isso tudo vai passar, mas não se esqueça, Deus, Ele tem tudo sob controle, Ele é Deus. Ele em nenhum momento abandonou seus filhos, e não será na sua vez, não será na nossa geração que isso vai acontecer. Porque a Bíblia diz que Ele foi o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e será o mesmo para sempre. Então, Ele não muda. Do jeito que Ele foi Deus na geração do Moisés, do Jacó, do Isaac e de tantos outros, Ele é também na geração do Sodré. Oh, glória a Deus! Ele é na geração também da sua. Qual é a sua? Repete aí. Qual é a sua? É o que? Oliveira? É o que? É na sua geração, Ele também é Deus. E você diga amém por isso. Bom, então, no domingo falamos sobre esquecimento. Hoje eu vou pegar um pouquinho emprestado o assunto esquecimento, para a gente poder avançar no tema realmente de hoje. Ester, capítulo 6, é a nossa leitura. O livro de Ester é fantástico. Claro que eu não vou contar toda a história, mas nós já estudamos aqui, imagino que uns 3 meses, sobre a história da rainha Ester, aquela mulher judia que foi até o rei estendeu o cetro para ela. Não é novo isso para nós já estudamos, dizendo que ela era bem-vinda e dizendo que ela poderia fazer o seu pedido. Olha, uma história linda, linda, linda. Mas hoje o capítulo é o 6 e o versículo é o 1. Olha o que Deus trata conosco. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então vai entendendo, a gente parou no 3, né? Vai entendendo o que é que esse texto tem para nós. O rei Assuero, a autoridade máxima, é o período de monarquia, o rei que tem a ordem maior. Ele estava liderando, reinando, dando ordens, porém tinha 2 pessoas na equipe deste rei que não estava por ele não, irmãos. Pelo contrário, estava tramando um atentado contra o rei. Estavam querendo sabotar tanto a autoridade real, como também, imagino eu, a sua própria vida. E os 2 combinaram como ia ser isso. Você percebeu que eles cuidavam até das portas? Olha que maldade. Tem alguns casos, pessoal, não estou querendo deixar ninguém com medo, não.
Mas tem alguns casos, hora ou outra, de assalto aqui e assalto ali, que às vezes é alguém de dentro que facilitou as coisas. Teve um dia desses que eu estava vendo uma matéria e puxaram da câmera e viram alguém engatinhando assim, irmão, pela sala, meio que tentando fugir das câmeras. Aproximaram as câmeras, quem era? Um funcionário da empresa. Já entendendo por onde passa, por onde vai, por onde vem, então este estava facilitando que o local fosse arrombado. Que coisa séria, né? Que coisa séria. Então, voltando à história bíblica, esses dois homens estavam tramando contra o rei. Já estavam tudo muito bem embolado. Até o dia que o Ramã, um judeu, tio da Esther, ouviu os dois tramando. Ouviu os dois combinando maldade contra o rei. E ele, mais do que depressa, sendo parceiro do rei, sendo pelo rei, fez com que a notícia chegasse até o rei e que os planos dos dois não tivessem sucesso. E de fato, a vida do rei foi poupada e eu faço ideia que esses dois foram punidos. O rei um dia perdeu o sono e ele pediu para que trouxessem a ele o livro das crônicas. O livro das crônicas é um livro que marca os atos dos reis. É como hoje, muitas reuniões de empresa fazem o que a gente chama de ata da reunião. Eles colocam ali tudo que foi combinado. As pessoas que estiveram, as pessoas que deram ideias, tudo ali para que seja registrado se o dia foi produtivo ou não, o que foi combinado ou não. O livro de crônicas era um livro dos reis em que era registrado todos os atos. Esse livro chegou até o rei e eles leram exatamente essa fase da vida do rei, em que a vida dele foi poupada por conta de um homem que o guardou, que foi por ele, que não permitiu que as pessoas tramassem por suas costas. E ele muito feliz com a notícia, com a lembrança, lembra? Falamos sobre lembrança no domingo, sobre esquecimento. Ele então perguntou, escute, o quanto eu honrei esse homem que poupou a minha vida. Veja aí no histórico o que eu fiz por ele, como uma maneira de gratidão, por ter guardado a minha vida. E leram e falaram, verso 3, coisa nenhuma se lhe fez. Não honramos ele em nada, ficou por isso mesmo. Aqui eu abro parênteses, irmão, não é o foco ainda principal da mensagem. Não que a gente espere nada de ninguém quando fazemos o bem, mas que é frustrante você ser por alguém e esse alguém não ser por você, é muito ruim. É como um casal em que um se doa e o outro está longe, irmão, está indiferente, não está vivendo os mesmos sonhos, não está comprando os mesmos desafios. É tão frustrante. É tão frustrante você investir em alguém ou alguma coisa e dali não vir retorno. É tão frustrante. É tão frustrante para um pai criar o filho, fazê-lo chegar à fase adulta e esse filho abandoná-lo. É tão frustrante. Não que você faça esperando, porque a vida cristã ensina também, né? De que nós devemos abençoar e glória a Deus por isso. E a bênção um dia voltará para nós. Amém, gente? Abençoa, vai abençoando. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta, você colhe, vai plantando, você vai colher. Mas vamos ser humanos, vamos ser verdadeiros, o coração fica machucado. O coração fica machucado de ser esquecido. O coração fica machucado de ser abandonado. Ramã seguiu esses anos todos, a Bíblia ali não dá detalhe quanto tempo se passou. Mas o Ramã seguiu a vida. E eu pego esse texto emprestado, irmão,
para trabalhar com a nossa alma, com o nosso emocional. Alguém te abandonou, alguém te desamparou, alguém não foi tudo o que você esperou, quem sabe o namoradinho, quem sabe o noivo, a noiva, o cônjuge, o patrão, o colega, o irmão da igreja. Que pena que isso tenha acontecido. Mas Deus está cuidando de você. Você não está sozinho. Mesmo que alguém tenha te deixado, Deus está olhando para você. Você crê nisso, irmão? Deus está olhando para você. E mais cedo ou mais tarde, pode acreditar, mais cedo ou mais tarde, você será lembrado. Diga glória a Deus. Então, o rei aquele dia pensou, o que eu fiz por esse homem? Ele poupou a minha vida. Ele foi por mim, ele lutou por mim. O que eu fiz por ele? Você não fez nada não, rei. Que sério? Versículo 4 continua. Então, disse o rei, quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio para dizer ao rei, olha a intenção do Ramã, que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Esse nome novo ali, Mardoqueu, era alguém que perseguia este Ramã, simplesmente por ele ser judeu. Ele estava vivendo uma época que ele queria eliminar o povo judeu de sobre a face da terra. E ele já tinha preparado até uma forca, e a ideia dele era que ali fosse enforcado este homem chamado Mardoqueu. Verso 5. E os jovens do rei lhe disseram, eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pensando que era ele, né? Pelo que disse Ramã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Alguém vai gritando na frente, assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Quanta ideia ele deu, né, irmão? Coloca uma roupa real, coloca uma coroa e coloca num cavalo real, todo muito bem montado, arreado, e ainda alguém vem puxando o cavalo e dizendo, isso aqui é porque esse homem é honrado pelo rei. Olha como ele, né, que mente fértil, né, irmão? Ele pensou que estava falando dele. Ele pensando, né, imaginando toda aquela cena e dizendo, puxa vida, é hoje que as pessoas me respeitam. É hoje que eu entro para a Society. É hoje que eu mostro o meu valor para essa gentalha. Olha o que continua o verso 10. Então, disse o rei a Ramã, apressa-te, toma a veste e o cavalo. Até aqui ele deve ter ficado feliz, como disseste, e faze assim, lê o comecinho, irmão, para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair, faltar, de tudo quanto disseste. O rei gostou da ideia, irmão. Falou, olha, sua ideia é boa, hein? Você tem uma cabeça boa. Faça do jeitinho que você falou. Toma aqui o cavalo, toma aqui as vestes reais. Mas isso não é para você, não.
isso aí é para Mardoqueu. E tem mais, quem vai puxar o cavalo é tu. Aí é para acabar, né, irmão? Oh, Deus faz as coisas de um jeito que às vezes a gente não entende. Às vezes para quebrar a crista, irmão, de gente orgulhosa. Às vezes para mostrar que quem manda, a Bíblia diz que Deus exalta, como também Ele abate. É porque é um discurso que às vezes não é muito comum ouvir, mas Deus tem poder para abater também. Diz a Bíblia que Ele faz isso aí. Ele dá graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. A pessoa orgulhosa, prepotente, essa pessoa aí Deus resiste, Deus não quer perto não. Pense num homem que ficou injuriado. O rei quis honrar alguém que ele queria ver morto. O rei quis honrar alguém que ele não queria ver tendo sucesso. E aqui é uma segunda lição nossa de hoje. Irmão, nós não podemos ficar mal de ver o rei querendo honrar alguém. Se isso se passa em nossa cabeça, em nossa mente, em nosso coração, a gente não é crente não, irmão. Não pode haver em nós um sentimento de desconforto de ver que o rei está honrando o nosso irmão. Se o rei está honrando o nosso irmão, glória a Deus nas alturas. Amém, gente? Glória a Deus nas alturas. Não podemos ficar desconfortável por isso não, irmão. Vamos louvar a Deus pela vitória do irmão e vamos aguardar nossa vez. Diga amém, gente? Vamos aguardar nossa vez. Mas pense no homem que ficou injuriado. Pense no homem que ficou louco. Porque, em aspas, ele não suportou ver o seu colega sendo honrado pelo rei. Eu falava hoje mais cedo e eu repito agora. Imagine eu como pastor. Digamos, eu vou pegar ali o obreiro Paulo que usa os teclados. Digamos que o obreiro Paulo, assim, do dia para a noite, além do apertar as teclas, que ele já faz isso há bom tempo, imagine daqui a pouco Deus destrava, além da voz que ele tem lá, grave, Deus destrava e coloca lá a voz de tenor no irmão. É o novo Pavarotti, de Blumenau. E Topava Norte. Pavarotti mora em Blumenau. Aquelas vozes assim, sabe, de Fígaro. E aí eu vou ficar desconfortável. Puxa vida, eu sempre quis cantar assim. Para, Sodré bobo. Para com isso. Se o rei quer honrá-lo, louvado seja o nome do Senhor, irmão. Amém, gente? Se eu não estou com o microfone, irmão, sem microfone mesmo eu louvo, entende ou não? Para com essas besteiras, ou com essas bestagens. Pessoa que às vezes o humor acaba porque o microfone não está na mão dela, para com isso. Porque o teclado não está na mão dela, para de besteira. Você tem valor mesmo sem o microfone na mão, crente, para de besteira. E se o rei quer honrar este ou aquele, louvado seja o nome do Senhor. Saiba aguardar a sua vez. Vira aí para o seu irmão, fala isso aí, saiba aguardar a sua vez. Ô irmão, se Deus quer honrar, glória a Deus por isso. Se daqui mesmo, irmão, do nosso grupo, ainda somos limitados por conta de todas as regras, mas se aqui mesmo, aqui no meio do nosso grupo, Deus desejar levantar aí alguém para futuramente ser o pastor de Blumenau, você acha que eu vou ficar triste? Que nada! Eu ainda seguiria para a futura missão com um sorriso na alma, dizendo, puxa vida, olha, foi alguém da terra, você entende ou não? Foi alguém ali, fiel, que quase todo santo dia acompanhava os cultos e tal, louvar a Deus por isso. Repito, por que eu vou ficar mal em relação a alguém que o rei quer honrar? Só se eu sou contra Deus. Agora, novamente eu te digo, ele estava esquecido. Mardoqueu estava esquecido. Esquecido pelo rei desta terra. Mas o rei dos reis não esquece de você não, irmão. Não esquece.
Teu patrão pode ter esquecido, sabe aquele que às vezes faz 1001 promessas? Se você esse mês for recordista em vendas, às vezes na empolgação, tem gente que faz falsas promessas, né? Se você esse mês for recordista de venda, vixe, olha, estou até pensando o que você vai ganhar. Chega no dia, não ganha nenhum, obrigado. Você pode ter sido esquecido por alguém, mas por Deus não. Se diga graças a Deus. Irmão, vamos imaginar agora a cena. Isso tudo aconteceu e a Bíblia dá detalhes. Versículo 10, ou melhor, 10? Não, 11. Ramã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu. Deve ter sido contrariado, né, irmão? E o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou. Apregoou, ele saiu gritando, puxando o cavalo. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, lê esse pedaço. Ramã se retirou correndo à sua casa, que mais? Angustiado e coberta a cabeça. Repito, irmão, por que ficar angustiado? Se Deus quer honrar A, B, C, D, E, F, o que é que você tem a ver com isso? Se Deus deu uma missão para A, B, C, D e E e não deu para J, o que é que você tem a ver com isso? O que nós estamos falando não é cristianismo, eu ficar mal de ver o rei honrando alguém. Amém, gente? Eu não posso, repito, se eu ficar mal, eu não sou cristão não, irmão. Porque o ensino cristão é, amarás ao próximo como a ti mesmo. Da maneira que você gostaria que te fizessem, é a maneira que você deve fazer. Entende o que estamos falando? Eu abro parênteses só para aproveitar um momento. Foi hoje mais cedo ou ontem? Eu acho que ontem. Foi ontem, dia 7. Presidente da República do Brasil, Bolsonaro, testou positivo para o vírus Covid. Algumas pessoas, irmãos, eu não estou falando nem de partido, nem do andamento, nem da liturgia ou do modo com que ele faz política, não é nem nesse detalhe que estou entrando. Mas algumas pessoas públicas, algumas pessoas usaram a internet, rogando, torcendo, para que o vírus ganhasse da saúde dele. Torcendo mais para o vírus do que pela sua recuperação. Irmão, repito, eu não estou falando sobre o modo dele fazer política, eu não estou entrando nesse detalhe, estou sendo apartidário aqui. Eu estou dizendo onde é que nós chegamos. Que nós chegamos a rogar a morte para alguém, seja ele o presidente da república ou uma pessoa simples que mora lá, seu vizinho, ou eu, seu pastor. Meu Deus do céu, alguém desejar morte para alguém, irmão, é porque a gente está muito longe de Deus. Mas estamos muito longe, irmão, meu Deus, que Ele tenha misericórdia de nós. Onde foi que fizemos a curva de que nós não nos alegramos com a alegria e não compadecemos com a tristeza, ou não nos sentimos pela dor do próximo? Que curva, onde foi que nós erramos o caminho, que chegamos a esse ponto, irmão? Diga daí, está amarrado em nome de Jesus. Onde foi que chegamos? Meu Deus do céu. Vamos tirar a figura pública do presidente, vamos falar de mim. Puxa vida, imagina alguém escrevendo na rede social, tomara que Covid ganhe de ti. Meu Deus, entende o que eu estou dizendo? Onde foi que nós chegamos? Eu repito, você não se alegrar com alguém que o rei quer honrar, você está sendo contra Deus, contra o rei. E a Bíblia diz que aquele que se levanta contra Deus, não se levantará pela segunda vez. O Senhor o abaterá.
Entendeu isso ou não? Acho forte esse texto. Quem se levantar contra o Senhor não se levantará pela segunda vez, porque o Senhor o abaterá. É sério ou não é, irmão? É muito sério. Continuando a leitura bíblica, versículo 13. E contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Ramã ao banquete que Ester preparara. A Ester também era judia. O Mardoqueu era tio da Ester, era família. Então a Ester estava preparando todo o meio de campo, e a forca que Ramã preparou para seu tio foi a forca em que Ramã morreu. Ali ele foi enforcado. É aquela expressão, né? Quem abre a cova, nela cairá. Ou como diz um outro ditado, o feitiço virou contra o feiticeiro. Então fecha a Bíblia e olha adiante. Esses 2 pontos, repito, eu me considero um pregador satisfeito, vamos ganhar o dia se você tiver guardado esses 2 pontos. O ponto número 1 qual é? Mesmo que o rei, mesmo que alguém tenha esquecido uma gentileza, um favor, tenha esquecido de você, o Rei dos Reis não te esqueceu. Oh, glória! Não te esqueceu, não. E segunda lição e última, não se permita ficar com o coração triste quando o Rei dos Reis honrar alguém. Talvez um colega seu cresceu contigo, jogando aí bolinha de gude pelas ruas de Blumenau, e hoje ele é o juiz. Vai ver, você até fica constrangido de chamá-lo de doutor. Não fique não. Honre a vida dele, amém, gente? Honre a vida dele, ele ralou para chegar lá, chama de doutor sim, honra. Entende o que eu estou dizendo? Honra sim, é para honrá-lo, honra, ele ralou para chegar lá. Mas eu vou ficar chupando dedo? Vai não, continue sendo honrado, que vai chegar também a sua vez. Em nome de Jesus. Quem entendeu, levanta a mão e diga amém, Jesus.